Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem de hoje que o Senhor separou para as nossas vidas é bênçãos que não semeamos. Bênçãos que não semeamos. Vamos orar? Querido e amado Pai, eu elevo diante do Senhor cada vida, Pai, que o Senhor atraiu neste dia para perto de Ti. Cada vida que o Senhor trouxe para estar reunida, para neste momento poder eterno receber o alimento que o Senhor separou, o alimento espiritual que o Senhor preparou amorosamente para nós recebermos. Mas, Pai, eu apresento diante de Ti também cada uma vida, cada alma, cada luz que o Senhor escolheu, cada um que o Senhor chamou pelo nome, colocando diante de Ti, Pai, as batalhas que cada um dos Teus filhos e filhas viveram no decorrer desta semana. Todos nós, Pai, estamos vindo de 6 dias, de muitas questões a qual todos nós atravessamos. E, Pai, eu louvo, engrandeço o Teu santo nome, porque eu reconheço que se eu estou aqui, se todos nós estamos aqui neste exato momento, é porque o Senhor nos conduziu, o Senhor nos trouxe para este lugar. E eu peço a Ti, Pai, com um temor mais da Tua presença, de uma forma mais intensa sobre este lugar e sobre cada local que se separou para ouvir de Ti neste dia. Eu peço a Ti, Pai, envia a Tua Ruach HaKodesh, o Teu Espírito, sobre as nossas vidas, sobre cada lugar que está reunido neste momento, Pai, em nome de Yeshua Mashiach, para que o Teu povo receba o que o Senhor separou para cada um, a porção que o Senhor tem para cada um neste dia. Eu peço ao Senhor, Pai, que a Tua Ruach venha soprar sobre a vida de todos em nome de Yeshua. Pai, eu peço o Teu renovo sobre a vida do Teu povo. Eterno, que não haja, eu repreendo todo e qualquer espírito que possa trazer uma distração para que o Teu povo não ouça, não compreenda o que o Senhor tem para dizer nesse dia. Que seja repreendido em nome de Yeshua, Eterno, todo espírito de engano, de contrariedade, mas apenas o espírito da verdade esteja sobre as nossas vidas neste dia. É o que eu Te peço, Eterno. Sopra sobre as nossas vidas, Pai. Eu declaro a minha total dependência do Senhor para transferir, Pai. Eu me coloco neste lugar, nesta posição, apenas como um serviçal, alguém que vai transmitir o que o Senhor preparou tão amorosamente para as nossas vidas nesse dia. E ajude-nos, Pai, a não rejeitarmos o que o Senhor tem preparado a cada Shabat, a cada reunião, a cada momento de estarmos reunidos. O Senhor tem preparado, Pai, bênção, o Senhor tem preparado o melhor, o Senhor entregado para as nossas vidas. Pai, que nós não venhamos, Pai, a desperdiçar todo o investimento, o empenho que Mashiach Yeshua tem tido para com as nossas vidas. É o que eu Te peço. Fala ao Teu povo neste dia. Capacita a minha vida, Eterno. É o que eu Te peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Bênçãos que não semeamos é o tema da mensagem. Irmãos, nesta paraxá, nós somos confrontados com este tema, o de recebermos bênçãos que nós não semeamos. E essa questão ela pode passar desapercebida aos nossos olhos de como nós somos abençoados por outras vidas. É muito mais simples, é muito mais fácil para nós pensarmos em pessoas, nos focarmos em pessoas que nos prejudicaram, que nos feriram, do que meditarmos nas pessoas que nos abençoaram. Pessoas que foram um canal, que foram um instrumento do Senhor para nos abençoar. E nesta prática, a prática de sempre nos dedicarmos à administração das nossas dores, nós podemos deixar de sermos agradecidos. Hoje Hashem vem para nos desafiar a reconhecer bênçãos que não foram conquistadas porque fizemos o correto, ou mesmo porque somos merecedores, mas as bênçãos que recebemos e não as semeamos. Bênçãos que recebemos porque alguém semeou por nós.
Hashem, o nosso Pai que está no céu, já tem tratado conosco há algum tempo que as nossas bênçãos estão nas mãos de outras pessoas. Mas hoje, a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, deseja ministrar em nosso coração o reconhecimento de bênçãos imerecidas, as bênçãos que nós colhemos. Mas não fomos nós quem plantamos, mas outros que plantaram por nós. A Parashá desta semana descreve o sacrifício de Moshe em prol do povo de Israel, onde Moshe por 4 vezes, irmãos, isto mesmo, 4 vezes, ele foi submetido a um jejum total de 40 dias para que o povo recebesse bênçãos que não semearam. E nós vamos nos lembrar cada um dos episódios onde a intervenção de Moshe foi vital para que o povo conquistasse bênçãos. E quais bênçãos foram conquistadas? Em Devarim, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, descreve o primeiro jejum total que Moshe realizou por 40 dias. Ele esteve com Hashem para receber as tábuas com os 10 mandamentos, para que o povo fosse santificado por meio desses mandamentos que hoje estão acessíveis a mim e a você. Talvez quando você ouve uma mensagem, uma drachá como essa que eu estou entregando a vocês da parte do Eterno, você não saiba todos os processos para que esta palavra chegue ao seu coração. Talvez você não imagine, você não consiga entender e nem saiba a dedicação, o jejum que é necessário, o empenho para ouvir do Eterno e o temor para entregar o que Hashem deseja que seja ministrado aqui neste lugar, que seja entregue a você. É possível que alguém tenha até uma resposta crítica ou até indiferente sobre essa mensagem. Mas, meu irmão e minha irmã, uma dedicação e um preço foram pagos, foram investidos para que você recebesse o que o Eterno deseja ministrar à sua vida neste dia. O povo de Israel, ainda durante o jejum de Moshe, fizeram algo terrível. Irmãos, enquanto Moshe estava jejuando pelo povo, o povo se separou para fazer algo terrível. Enquanto alguém estava ali, Moshe, se dedicando, irmãos, a trazer o melhor para eles. Eles não estavam prontos, meu irmão, minha irmã, para serem presenteados. Moshe quebrou as duas pedras quando ele viu a devassidão do povo no pecado do bezerro de ouro, a quem foi atribuído o mérito da libertação do povo de Israel do Egito. Irmãos, Moshe se separou esses 40 dias para receber as 2 pedras com os 10 mandamentos. E meu irmão e minha irmã, no período que ele estava ali separado, o povo fez um bezerro de ouro, você conhece a história. E eles estavam atribuindo a este bezerro de ouro a libertação do Egito. É muito simples, irmãos, nós atribuirmos a outro também o que ele não semeou. Nós podemos ser gratos a alguém por termos mais identidade ou empatia e desprezarmos quem realmente pagou ou paga um preço por nós. Quando não, nós queremos até o mal sobre a vida de quem nos abençoa, irmãos. Que todos nós reconheçamos o que recebemos, o que nós estamos recebendo neste dia em nome de Yeshua. Em Devarim, Deuteronômio capítulo 9, versículo 18, nós vemos a narrativa do segundo relato de 40 dias em que Moshe esteve em jejum com o objetivo de que o povo e o seu irmão Aharon fossem perdoados pelo pecado do bezerro de ouro. Irmãos, eu sei que Moshe se irou com o povo de Israel, mas também eu sei que Moshe amava aquele povo. Pelo fato de observar, irmãos, é possível você ver pelos descritivos a forma como Moshe intercedia
pelo povo. Vamos ler? Gostaria de lembrar com os irmãos, Deuteronômio, Devarim, capítulo 9, versículos 18 a 20. Diz assim: Então me prostrei diante de Adonai, como fiz a primeira vez, por 40 dias e 40 noites, período em que não comi nenhuma comida, nem bebi água, por causa do pecado cometido por vocês, ao fazerem o mal à vista de Adonai, provocando-o. Eu temia pela ira de Adonai em relação a vocês. Via como estava furioso e que talvez os destruísse. No entanto, Adonai me ouviu também desta vez. Além disso, Adonai estava muito irado com Aharon e o teria destruído, mas orei também por Aharon. Irmãos, Moshe estava indignado. Ele estava ferido, sentindo que o seu trabalho havia sido completamente em vão. Mas isto, meu irmão e minha irmã, não impediu de que Moshe lutasse pelo povo de Hashem, nem pela vida do seu irmão, em que ele amava tanto. Ele temia, irmãos, Moshe temia pelo povo, o que poderia acontecer com eles, e Hashem os perdoou por causa desta intercessão de Moshe. Talvez aquele irmão que você nem considera, ou mesmo os intercessores que fazem com que você receba milagres todos os dias da sua vida, as orações dos seus pais por você, da liderança deste ministério, a liderança onde você congrega, você não reconheça, mas estas orações seja o que sustente a sua vida hoje, e tem sustentado, e você pode não dar o devido valor, ou sequer saber disto, porque você não colheu os maus resultados que foram interrompidos em sua vida pela intercessão de outras pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? Porque o povo ali sequer imaginava o que estava sendo preparado, porque eles plantaram o mal e Moshe estava intercedendo. E eles não davam devido valor, porque através do preço que esse homem pagava pela vida deles, não chegava o mal. E nós podemos fazer o mesmo. Apenas por não saber o mal que estava previsto para nos alcançar pelos nossos erros, mas por termos alguém ou pessoas que se colocam na brecha a nosso favor, não chegaram até nós. O povo de Israel, irmãos, não reconheceu o empenho e o esforço de Moshe, mas colheram as bênçãos. As bênçãos semeadas por ele, eles colheram. Independentemente, irmãos, do reconhecimento que eles tinham ou não, eles receberam. Irmãos, que nós não sejamos assim. Que nós saibamos que muitas das nossas bênçãos nos chegam pelas mãos de outras pessoas. E que nós tenhamos um posicionamento de bendizer o nome do Eterno por estas bênçãos. Mas também que nós sejamos portadores, irmãos, de bênçãos para todos que nos abençoam, para as vidas que estão ao nosso redor, onde quer que nós estejamos. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 25, nós vamos poder observar o terceiro relato de jejum total, feito por Moshe pelo povo. Por eles, irmãos, agora terem crido nos relatos dos 10 espias, contrariando os relatos de somente 2 espias que falaram que era reto, mas não foram ouvidos pelo povo. Hashem desejou destruir o povo de Israel, irmãos, naquele evento. E Moshe, mais uma vez, apela pelo empenho que conhecia por meio do jejum, humilhação e intercessão. Vamos ler juntos, irmãos? Deuteronômio, Devarim, capítulo 9, versículo 25 a 27, diz assim: Assim eu me prostrei diante de Adonai durante 40 dias e 40 noites, e permaneci prostrado ali, porque Adonai disse que os destruiria. Orei a Adonai e lhe disse: Adonai Elohim, não destrua o teu povo, a tua herança.
Tu os resgataste por tua grandeza, os tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te de seus servos Abraham, Isaac e Jacó. Não te fixes na teimosia deste povo, ou em sua impiedade, ou em seu pecado. Irmãos, Hashem considerou mais uma vez a petição de Moshe. Moshe realmente sabia como interceder, irmãos, que nós aprendamos com Moshe. A questão é que o povo não considerou o livramento. Mais uma vez, nem se deu conta que eles realmente seriam destruídos se não houvesse a intercessão de Moshe. Todas as vezes que somos poupados do dano, nós podemos desprezar o bem que recebemos. Afinal, como nós vamos saber, irmãos, como nós vamos saber que ia acontecer algo? Como nós vamos saber que de fato estava preparado algum dano para nós, irmãos? Quantas vezes a intercessão de alguém nos livrou de acidentes de morte? De entes queridos, liberou cura para as nossas vidas, irmãos, e até trouxe milagres. Nós podemos viver as nossas vidas sem a real noção dos livramentos que nos foram dados. E o pior que isso, irmãos, nós podemos não ser gratos por tudo que temos recebido de modo maravilhoso ao Eterno, da parte do Eterno. Em Devarim, irmãos, Deuteronômio 9:10, nós vemos o descritivo do quarto jejum. Jejum total, mais um jejum total, irmãos, que Moshe fez por 40 dias, para que novas tábuas fossem escritas, para que a Torá, a instrução, a Torá que significa instrução, irmãos, e que esta instrução, esta santidade nos alcançasse em nome de Yeshua, porque meu irmão e minha irmã, eu e você fomos alcançados por meio deste árduo trabalho, por meio dessa dedicação deste homem, e nós podemos não, irmãos, reconhecer isso também, que nos alcançou. Estas bênçãos, irmãos, que têm permanecido, que está disponível a mim e a você. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma bênção que eu recebi há muitos anos. Eu era jovem ainda, minha esposa também, e na época nós não éramos casados. E quem me conhece sabe que eu trabalho na área de reparação automotiva. E quando jovem tinha um sonho de trabalhar na área de automobilismo, carros de corrida, enfim. E o que aconteceu? Ela trabalhava numa empresa que administrava um condomínio empresarial em que outras empresas alugavam os espaços que tinha ali para montar as suas lojas, suas empresas, enfim. E ali chegou uma empresa que, na época, a pessoa responsável, o dono ali, era o único representante da marca Ferrari no Brasil. E ele estava trazendo 30 carros Maserati para o Brasil para uma modalidade de esporte. E a minha esposa, vendo isto, ela foi movida. Eu tinha esse sonho e eu jamais imaginava isso na minha vida. E ela, por trabalhar naquele setor administrativo, conhecia as pessoas, empresas ali. E ela conversou com os responsáveis naquele lugar. E eu acabei entrando para essa empresa, para trabalhar para essa empresa, porque a minha esposa semeou. E eu me lembro que era um sonho muito distante na minha vida. Mas eu jamais, na minha mente, eu iria de alguma forma tentar semear algo desse tipo na minha vida. Mas eu entrei para essa empresa, trabalhei neste lugar, pude ter a experiência de trabalhar na área de carros de corrida, enfim. Mas, irmãos, eu sou muito grato pela vida da minha esposa, porque eu sei que eu jamais teria tido a coragem, porque naquela época eu não tinha experiência ou currículo para estar num lugar como aquele. E eu pude experimentar e receber esta bênção, porque alguém semeou por mim. Irmão, se você parar um pouco para analisar a sua vida, você vai ver que você já viveu muitas bênçãos, porque alguém semeou por você. E Yaruach HaKodesh, o Senhor, desafia a mim e a você neste dia,
a nós termos este reconhecimento de tudo o bem que Ele tem realizado em nossas vidas. Bem, irmãos, como Moshe, bens que nós temos recebido da parte do Senhor através da vida de Moshe, irmãos. Os 10 mandamentos chegaram para mim e para você através da vida de Moshe, que pagou um alto preço. Irmãos, e a Paraxá segue deixando claro que aquela terra estava sendo dada a Israel, não porque eles fossem bons, não porque o povo era bom, mas porque o povo que estava vivendo até aquele momento, naquela terra, havia se tornado mau. Mas ao mesmo tempo, irmãos, esta Paraxá adverte como é possível deixarmos de reconhecer o bem. Pois foi dito, irmãos, que quando eles estivessem em casas que eles não construíram, com frutos deliciosos de árvores que eles não plantaram, eles poderiam se esquecer de Hashem. E foi exatamente isso que o nosso povo experimentou naquele tempo, irmãos. E com muita tristeza eu vejo isso ocorrendo com muitas vidas. Com muitas pessoas, irmãos, negando que Yeshua é o nosso Mashiach. Não o reconhecendo como Messias de Israel e de toda a terra. E apesar de toda a dor e sofrimento que Yeshua enfrentou por nós, em nossa salvação, irmãos, Ele enfrentou muita dor para que eu e você fôssemos alcançados. E esta é também uma bênção tremenda para mim e para você, e que eu e você não semeamos. Ela foi conquistada por um preço elevadíssimo, meu irmão, minha irmã. Mas nós podemos passar os nossos dias sem sequer considerarmos isto. Nós podemos não reconhecer tão grande sacrifício, irmãos, porque não fomos nós que fizemos. Não fomos nós que nos destituímos de uma glória indescritível. Nem fomos nós os ameaçados de morte desde a primeira infância. Nós não lutamos pela nossa santidade como Yeshua, mesmo passando pela adolescência e todos os apelos de pecado para os quais ele teve, irmãos, de lidar, e disse não. Nós não tivemos de passar pela perda de um pai adotivo, que ele amava muito. Um pai adotivo com quem Yeshua trabalhava todos os dias como carpinteiro. E também muitos de nós não sabem o que é ter de assumir a responsabilidade pelo sustento da nossa família ainda adolescente. Nós podemos não saber o que é deixar um trabalho rentável e a responsabilidade de uma mãe para quem o Senhor Yeshua teve de deixar provisão antes de mudar para Cafarnaum. 50 quilômetros de distância de tudo e de todos que conheceu e amou desde pequeno, meus irmãos. Não fomos nós que tivemos de enfrentar ofertas imensas e intensas de Hassatã e também negar todos os benefícios imediatos, como nós lemos hoje aqui. Menos ainda fomos nós que tivemos um intenso ministério de 3 anos e meio curando, ressuscitando mortos e ministrando dia e noite, visitando pessoas difíceis, sendo julgado e perseguido o tempo todo, enfrentando a oposição de morte ao ponto de o matarem mesmo. Uma morte terrível, após tortura de açoites, espancamentos, humilhações, irmãos, indescritíveis. Então, nós podemos viver a nossa vida de forma maravilhosa no nosso conceito, porque nós não passamos por nada disso. E nós podemos nos esquecer facilmente que todo esse preço, todo esse empenho, todo esse investimento foi feito para que eu e você pudéssemos estar aqui. Para que eu e você pudéssemos ser livres, guardados de tantas situações que eu e você sequer imaginamos. Todo esse empenho de Yeshua aqui, irmãos, todo esse trabalhar dele, não parou lá no madeiro, não. Você já parou para pensar que hoje, nesse exato momento, ele está intercedendo por você? Diante do Pai? Ele continua lutando por nós, irmãos. E cada vez que nós deixamos de obedecer, de seguir as palavras de Yeshua,
ouvir as palavras do bom pastor e seguir, nós o ferimos também. Você já parou para analisar sobre isto, para refletir sobre isto? Que com seus atos você pode feri-lo? Porque, irmãos, nós sentimos muita dor quando alguém nos fere. Seja por palavras ou de qualquer outro modo. Não é verdade? Mas você já parou para refletir que a sua vida, a sua existência, que o Eterno concedeu a você, pode estar ferindo Yeshua? Ferindo o coração e os sentimentos do Eterno? Mas Yeshua, Ele ressuscitou. Aleluia, Ele está vivo. Por isso Ele pode lutar por mim e por você. E hoje, irmãos, nós temos a responsabilidade de reconhecer isto na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Mas foram comprados por um preço. Eu vou repetir. Mas foram comprados por um preço. Então, usem os seus corpos para glorificar a Deus. Você foi comprado por um preço muito elevado. Então, use o que o Eterno concedeu a você para glorificar o nome dEle. Ele tomou o nosso lugar, levou sobre Ele os nossos pecados e hoje nós temos acesso à salvação que Ele não teve porque Ele foi lançado no Sheol, para onde eu e você deveríamos ir. Esse era o meu e o seu destino. Ele foi para lá, irmãos, como um inocente. E ainda pregou aos mortos no dilúvio. Irmãos, será que a gente tem noção do que Yeshua, deste homem? De quem é este homem? Por muito menos. Reflita aí você na sua vida, sobre a sua vida. Por muito menos nós queremos parar. Por muito menos nós queremos jogar tudo para o alto. Por muito menos nós perdemos a paciência. Por muito menos nós falamos o que não deveríamos. E esta semana eu estava observando algumas mensagens que nós temos o costume de anotar que o Senhor fala conosco aqui. Se não me engano, no mês 2. O Eterno falando conosco que as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas, elas são retidas pela minha e as minhas e as suas palavras. Então, por muito menos nós nos irritamos, nós nos iramos, e nós fomos ministrados aqui há pouco tempo sobre a ira, sobre a raiva. Mas Yeshua, irmãos, morreu como inocente, no seu lugar, foi para o Sheol, onde era o meu e o seu lugar. E ele não jogou tudo pro alto, não ficou com raiva de ninguém, nem ele foi lá ministrar. Eu tô aqui e vou fazer algo bom aqui. Irmãos, é o que o Senhor tem para nós, irmãos. Ele tem para que eu e você vivamos dessa forma. Porque, irmãos, eu já disse isso aqui, mas vale a pena repetir, porque o Senhor me lembra neste momento. Pode ser muito difícil todo o trabalhar do Senhor, do Eterno nas nossas vidas, quando eu e você damos lugar para Ele fazer isso. Pode ser extremamente doloroso. E eu tenho ainda todo esse processo bem fresco na minha memória que o Senhor fez comigo. Mas eu vou falar também para você. A honra, quando você se coloca nas mãos do Senhor em humildade, reconhecendo o seu pecado, buscando se corrigir e permitindo que o Eterno transforme a sua vida, por você tomar essa decisão, e Ele automaticamente você vai se achegar a Ele. Ele vai permitir que você se aproxime dele. E se colocar numa posição de ser um abençoador também para outras vidas, como o Senhor está nos ministrando aqui,
o Senhor é tão maravilhoso que Ele partilha, Ele deseja que eu e você partilhemos dele, da essência dele, da glória e da honra dele. Faça um experimento, eu desafio você a se colocar nas mãos do Senhor, a buscar por perdão, a reconhecer os seus erros, os seus pecados, se humilhar perante o Senhor, se voltar para Ele, e você vai ver o que você vai experimentar da parte do Senhor. Porque Ele permite que você desfrute da honra e a glória dEle, é a essência dEle, é quem Ele é. Mas, irmãos, será que nós vamos continuar vivendo insatisfeitos, com ingratidão no coração, sendo dreno, o tempo todo sendo drenos, irmãos? Eu preciso, eu quero, e não se coloca numa posição de ser uma fonte. Quando Yeshua fala, se nós formos até Ele é a fonte da água viva, rios de água viva também vai fluir através da nossa vida, irmãos. Então se lembre disso, você foi comprado por um alto preço. Use o que o Senhor concedeu a você para glorificar o Senhor. Em nome de Yeshua. E ele então foi para lá, para o Sheol, ministrou as pessoas que tinham morrido ali no dilúvio, morreram por afogamento, e que perceberam, irmãos, essas pessoas, elas reconheceram tarde demais que a ministração, a pregação de Noé, era verdadeira, mas já era tarde. Será que nós vamos esperar chegar num ponto como este também, irmãos? 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 3, 18 a 20. Porque o próprio Messias morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo por pessoas injustas, para poder levá-los ao eterno. Ele foi morto na carne, mas trazido à vida pelo Espírito. E nesta forma, ele foi e fez uma proclamação aos espíritos aprisionados, aos que foram desobedientes. Havia muitos nos dias de Noé, quando o Eterno esperou pacientemente enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, especificamente 8, foram libertadas por meio da água. Irmãos, o Eterno espera pacientemente por mim e por você. Ele está esperando. E Ele espera porque Ele quer você com Ele. Então todos nós temos, irmãos, esta evidente bênção não merecida. Vejamos o que diz Efésios capítulo 4, versículos 2 a 9. Efésios capítulo 4, versículos 2 a 9. Sejam sempre humildes, gentis e pacientes, suportando uns aos outros em amor. Suportando em raiva? Não, em amor. E façam todos os esforços para preservar a unidade conduzida pelo Espírito, mediante o poder unificador de Shalom. Há um corpo e um Espírito, como há uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma confiança e uma imersão, e um Elohim, Pai de todos, que rege todos, atua por meio de todos e está em todos. Entretanto, cada um de nós recebeu graça conforme a medida generosa do Messias. Essa é a razão pela qual se diz: depois que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu presentes à humanidade. O que a expressão ele subiu pode significar, senão que também havia descido inicialmente à parte inferior da terra. Irmãos, bênçãos que foram semeadas por Hashem
em Yeshua e que Yeshua semeou sobre as nossas vidas e que realmente deveríamos reconhecer com excelência, porque todas as coisas deste mundo, meu irmão, minha irmã, elas vão passar, mas a eternidade da nossa alma é impossível ser esgotada. Para nós finalizarmos, irmãos, no texto que nós lemos hoje na Haftarah, em Yeshayahu 49, 14 a 16, o Eterno, ele nos diz que ainda que os nossos pais nos tivessem rejeitado, e eu sei que muitos de nossos irmãos passaram por esta rejeição, ele jamais nos rejeitará. Então nós deveríamos não rejeitar os seus preceitos. Porque, irmãos, reflita aí como você tem vivido, porque rejeitar os preceitos do Eterno é rejeitá-lo. Se ele traz uma palavra, uma forma de vida, para que eu e você estejamos com ele, você diz não, você está rejeitando quem? Eu vejo muitas pessoas, irmãos, procurando o significado da fé. O significado da fé. O que é fé? Mas o significado do amor, ele sempre é descrito somente pelo texto, não é verdade? Ali da carta em Coríntios. Porém, meus irmãos, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, está bem claro o amor que Hashem espera de nós e o que nós podemos oferecer a Ele hoje. 1 Yohanan, vamos ler 1 Yohanan, 1 João, capítulo 5, versículos 3 a 5. 1 Yohanan, 1 João, capítulo 5, versículos 3 a 5. Capítulo 5, versículos 3 a 5. Capítulo 5 de 1 João, versículos 3 a 5. Porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, os seus mandamentos não são pesados. Porque todos que têm o Eterno por Pai vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Nossa confiança. Quem é que vence o mundo, a não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho do Eterno? Então, meu irmão e minha irmã, a quem o Eterno tanto ama, você sabia que o Eterno te ama? Você tem o poder de vencer qualquer crise, qualquer dor. Você tem o poder de vencer. E todas as situações neste mundo, você tem o poder de vencer. Reconhecendo as bênçãos imensas que você tem recebido, mesmo em meio a dores que este mundo tem imputado sobre a sua vida. Hashem, ele jamais vai deixar você. Muito pelo contrário, ele está lutando por você. Não importa qual seja a situação, o que nos espera em nosso futuro. O que nos espera, irmãos, em nosso futuro é somente a vida eterna com Hashem. Porque nem olhos, meu irmão e minha irmã, ouça isto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Hashem tem preparado para aqueles que o amam. Esta é a nossa porção, irmãos. Esta é a nossa porção, diante de tudo que dele recebemos. E eu espero, irmãos, que sempre eu e você nós sejamos agradecidos. Em nome de Yeshua Mashiach, que assim seja. Pai eterno, em nome de Yeshua, eu levo diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, Pai. Ajude-nos, Hashem, a reconhecer que o Senhor tem feito muito por nós, a termos uma prática, Pai, uma prática de nos lembrarmos, porque nesta paraxá o Senhor também fala, para nós nos lembrarmos. Se o Senhor traz essa instrução é porque nós podemos esquecer. Ajude-nos, Pai, a nos lembrar de todo o bem que o Senhor tem feito em nossas vidas e sermos agradecidos a Ti, Pai. Porque, Pai, eu posso semear um sorriso por meu irmão, eu posso semear um olhar brando, eu posso semear um abraço, eu posso semear uma oração, mesmo no meu quarto.
eu posso semear minutos da minha vida em oração para pessoas que eu amo. Pessoas que eu posso não ter, Pai, detalhes do que a pessoa precisa, mas eu posso semear o bem sobre as vidas. Ajude-nos a refletir, Pai, o que nós temos semeado, porque é eterno. Eu sei, eu digo por mim, eu tenho recebido de Ti somente o bem. E eu sei que é merecido, Pai. Eu reconheço isto. Que se não fosse a Tua misericórdia, o Teu amor para comigo, aonde eu estaria? Ajude-nos também, Eterno. Em nome de Yeshua, traz sobre o Teu povo a consciência de que o Senhor tem nos entregado muito. Cada palavra, cada ministração, cada revelação que o Senhor traz para nós, não é porque o Senhor nos quer mal, mas é porque o Senhor nos quer bem, o Senhor nos quer próximo. O Senhor tem para que nós nos elevemos diante do Senhor e vivamos em novidade de vida de fato. Traz a consciência sobre o Teu povo, Eterno, e dê força aos Teus filhos para permitir que o Senhor trabalhe no interior deles e os transforme, e assim eles sejam quem o Senhor os criou para que eles sejam nesta terra. Em nome de Yeshua Mashiach, que assim seja, Pai, assim seja. Nossa próxima atividade no próximo Shabat, dia 23/8, será o último Shabat do mês 5 do calendário de Israel. Nós teremos uma única paraxá, paraxá 47 Re'e, vejam. E nesta paraxá, Moshe continua a exortar o povo de Israel a seguir as instruções da Torá, a obedecer e confiar em Hashem. Moshe coloca as mitzvot, as instruções da Torá, para que o povo obedecesse, e ele coloca essas mitzvot em perspectiva para que o povo não fique com nenhuma dúvida. Moshe declara que o povo de Israel será abençoado se cumprir a Torá. Entretanto, será amaldiçoado se não os fizerem. Escolha você ser abençoado sempre. E eu convoco a todos a separarem tempo para ler esta porção que o Eterno fale poderosamente com cada um em nome de Yeshua. Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom, espero que vocês tenham recebido a parte que cabe a cada um de vocês. Hashem nos plantou nessa terra como agricultores. E Ele definiu regras, normas, e muitas pessoas têm sofrido porque não conhecem essas regras e normas que têm uma interferência, tem origem no mundo espiritual com uma interferência direta na nossa vida física. Aliás, a Escritura diz que o povo de Hashem não é as pessoas que não o conhecem, é o povo que o conhece. Estão sendo destruídos, porque lhe falta conhecimento. E às vezes conhecimento de coisas básicas. Precisamos conhecer melhor quem é Hashem. Precisamos conhecer melhor quem nós somos em Hashem. Precisamos conhecer essas regras do mundo espiritual que tem implicação no mundo físico. O Senhor estabeleceu que pessoas aqui nessa terra vão ser semeadores. Trabalho de agricultor, tem o semeador, tem a pessoa que faz a colheita, tem a pessoa que rega. Mas Hassatan também usa pessoas para fazer o trabalho dele nessa terra. Tem pessoas que vão lá e arrancam a semente. Como Yeshua mencionou, semente caindo no caminho, Hassatan vai lá e arranca a semente. Nós precisamos tomar muito cuidado, começando por mim, o tempo todo. Nós podemos ser usados pelo mal, com a certeza que a gente está fazendo bem. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Para a gente não estar arrancando sementes que o Senhor semeou usando a nossa vida na vida de outras pessoas, e para que a gente não traga peso, um peso sobremaneira desnecessário sobre a vida dos semeadores. Tem pessoas que não fazem, se levanta para atrapalhar a obra de Yeshua nessa terra. Precisamos ser cautelosos com isso. E eu digo isso e começa por mim. Eu já tive muitas situações. Estava conversando com a minha esposa ainda ontem. Falei, querida, quantas vezes eu errei com a certeza absoluta que eu estava fazendo o que era correto.
Eu não quero mais. Não posso mais. Avalie a sua vida. Eu tenho avaliado a minha. Não sou mais o que eu já fui. Mas eu estou longe ainda de ser o que Hashem deseja que eu seja. Uma cópia fiel do Mashiach Yeshua. Eu estou aprendendo a amar meus inimigos. Ainda.